Eu me lembro claramente de como conheci a Mariana. Era o primeiro dia de aula na nova escola, e tudo parecia grande demais, barulhento demais. Eu estava no canto do pátio, com meu caderno no colo, rabiscando qualquer coisa para me distrair. Foi quando ela apareceu. Você gosta de desenhar? A voz dela era leve, mas curiosa. Olhei para cima e lá estava a Mariana, com tranças perfeitamente alinhadas, uma mochila rosa e aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Foi assim que tudo começou. Ela se sentou ao meu lado sem pedir, como se já soubesse que ali era o lugar dela. Enquanto os outros brincavam, ela folheava meu caderno e fazia perguntas, apontando coisas nos meus rabiscos que nem eu tinha notado. Eu não disse muita coisa naquele dia. Mariana sempre foi quem preenchia os silêncios, e eu me tornei bom em escutar. Com o tempo, a gente se tornou inseparável. Nos víamos na escola, depois na rua, e, eventualmente, até nos fins de semana. Ela era curiosa sobre tudo, e fazia perguntas que me deixavam confuso, como: por que as nuvens não caem? Ou, você acha que o tempo pode parar se a gente quiser? Eu nunca tinha respostas, mas isso não parecia importar para ela. Mariana só queria conversar, e eu estava feliz em ouvir. Lembro de um dia em que tudo mudou um pouco. Ela apareceu na minha casa chorando. Os pais dela tinham brigado feio, e ela não sabia o que fazer. Minha mãe a deixou entrar e nós nos sentamos no chão do meu quarto. Eu não sabia o que dizer, então só fiquei ali, ao lado dela. Foi quando ela olhou para mim com os olhos ainda molhados e disse: "Você é meu melhor amigo." Naquele momento, fiz uma promessa para mim mesmo. Eu sempre estaria ao lado dela, não importasse o que acontecesse. Mas o tempo tem um jeito estranho de transformar as coisas. A amizade cresceu, e com ela algo mais dentro de mim. Não sei dizer exatamente quando percebi, mas comecei a notar coisas que antes não notava. O jeito que ela ria com as mãos nos joelhos, como ela enrolava uma mecha de cabelo enquanto pensava. Mariana para mim era tudo, mas para ela eu era apenas Pedro, o amigo. Eu comecei a escrever sobre nós, embora ela nunca soubesse. No meu caderno, ela era sempre a heroína, enfrentando mundos perigosos, enquanto eu ficava à margem, cuidando para que nada a machucasse. Só nas histórias eu podia dizer o que sentia, mas nunca cheguei ao fim de nenhuma delas. Escrever finais felizes era difícil quando o próprio coração parecia preso no meio de um enredo que nunca avançava. Tínhamos nossos momentos simples, como sentar na calçada depois da escola e observar o movimento da rua. O cheiro do pão fresco vindo da padaria ao lado se misturava com o som das crianças brincando. Eu nunca dizia nada, mas, às vezes, me perguntava se ela sabia. Em um desses dias, Mariana olhou para o céu e disse: "Pedro, você acha que existe alguém perfeito para cada pessoa?" Eu sabia o que ela queria ouvir, mas, em vez disso, respondi com o que achava que era verdade. Talvez a gente encontre alguém que se encaixe. Mariana não era perfeita, mas era para mim. E eu estava satisfeito em ser o Pedro, o amigo, desde que isso significasse estar ao lado dela. Cada momento com ela era um presente, mesmo que eu soubesse que meu lugar era a sombra de seus sonhos. É engraçado como a gente aceita coisas que machucam só para estar perto de quem ama. Naquela época, eu achava que isso era suficiente, mas eu estava errado. A amizade com Mariana sempre foi como um fio que me ligava a algo maior do que eu. Ela era o centro de tudo, e eu aceitava meu papel de confidente sem questionar. Mas, conforme os anos passavam, a dor de guardar tudo para mim começou a pesar. Era como carregar uma mala cheia de segredos que eu não podia abrir. Ela contava tudo, cada detalhe de sua vida, enquanto eu ficava ali quieto, sorrindo quando devia, sem nunca revelar o que estava por trás daquele sorriso. Mariana confiava em mim como ninguém. Eu era a primeira pessoa para quem ela corria, quando algo dava errado, e a primeira que ouvia suas histórias sobre um novo interesse amoroso. Não importava o que acontecesse, ela sabia que eu estaria ali, pronto para ouvir, pronto para consolar. O problema era que a cada nova história, eu sentia algo dentro de mim se quebrar. Lembro de quando ela começou a sair com um garoto chamado Rafael. Ele era descolado, dirigia uma moto e sabia como chamar a atenção. "Pedro, ele é tão diferente de você."
tão confiante, ela disse uma vez com os olhos brilhando. Ela não percebeu que aquelas palavras eram como um golpe. Diferente de mim. É claro que ele era. Eu nunca critiquei as escolhas dela. Não podia. Só ouvia e, às vezes, dava algum conselho, mesmo sabendo que ela quase nunca o seguia. Durante as noites em que eu ficava sozinho no meu quarto, minha mente trabalhava sem parar. Eu transformava nossos momentos em palavras, escrevendo histórias onde eu podia ser o que não era, alguém capaz de dizer o que sentia. Uma dessas histórias ficou gravada na minha memória. Era sobre um rapaz que amava uma garota, mas que sempre se colocava em segundo plano para vê-la feliz. Escrevi durante dias, mas como sempre, nunca terminei. Era doloroso demais imaginar um final que eu não tinha certeza de que merecia. Teve um dia em especial que eu nunca esqueci. Estávamos no parque, e ela falava sobre Rafael novamente, sobre como ele parecia perfeito, mas também como às vezes ele não a tratava tão bem quanto deveria. "Você acha que estou sendo boba?" ela perguntou, olhando para mim com aqueles olhos que pediam uma resposta sincera. "Eu acho que você merece mais." Foi tudo o que consegui dizer. Era o mais próximo que podia chegar da verdade. À noite, depois daquele dia no parque, peguei meu caderno e escrevi uma frase que não consegui tirar da cabeça. "É fácil amar alguém que não sabe que está sendo amado." Fechei o caderno e o escondi no fundo da gaveta, como fazia com todas as minhas histórias. Eu me pergunto às vezes se ela sabia. Talvez em algum canto da mente dela, Mariana entendesse que eu não era só um amigo. Mas se sabia, nunca disse nada. E eu também não. Porque no final ser o confidente era melhor do que não ser nada. Eu deveria ter visto o que estava por vir no dia em que Mariana me contou sobre Lucas pela primeira vez. Foi numa tarde qualquer, enquanto estávamos sentados no banco de uma praça. O vento trazia o cheiro das flores do jardim ao lado, e o sol refletia nos cabelos dela, como se o universo estivesse conspirando para fazer aquele momento parecer perfeito. "Conheci alguém", ela disse, com aquele sorriso que só aparecia quando ela estava animada. "O nome dele é Lucas." Lucas era tudo o que eu não era. Ele era confiante, charmoso e sabia como fazer as pessoas rirem. Mariana me mostrou uma foto dele no celular. Ele tinha aquele sorriso largo e despreocupado que parecia dizer que o mundo inteiro já era dele. "Ele me chamou para sair", ela continuou, e eu forcei um sorriso. "Ele parece legal", menti. Por dentro, algo em mim já dizia que ele não era. Quando eles começaram a sair, Mariana não parava de falar sobre Lucas. Ele a levava a lugares que ela nunca tinha ido. Fazia surpresas e dizia coisas que a faziam se sentir especial. "Pedro, ele é tão incrível", ela dizia, e eu a sentia, mas por dentro sentia um peso crescente. Lucas era bom demais para ser verdade, e mesmo sem conhecê-lo, algo nele me incomodava. Não demorou para eu finalmente conhecê-lo. Foi num jantar, numa lanchonete que a Mariana adorava. Ela insistiu que eu fosse. "Você vai gostar dele, Pedro", disse, sem perceber o quanto aquilo parecia estranho para mim. Quando Lucas chegou, ele era exatamente como eu imaginava. Extrovertido, seguro, com aquele ar de quem sabia que era o centro das atenções. Ele apertou minha mão firme demais, como se fosse uma competição. "Então você é o famoso Pedro", disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Eu não soube explicar na hora, mas algo ali não parecia certo. Conforme o tempo passou, comecei a perceber coisas que Mariana não via. Lucas era atencioso, sim, mas de um jeito exagerado, quase como se estivesse tentando provar algo. Ele parecia sempre saber exatamente o que dizer, mas havia algo de calculado nas palavras dele. Certa vez, numa conversa casual, ele soltou uma frase que ficou na minha cabeça. "É fácil conquistar as pessoas quando você sabe o que elas querem ouvir." Eu não soube o que responder. Mariana estava completamente encantada por ele, e para ser honesto, quem poderia culpá-la? Ele parecia o pacote completo, divertido, carismático e cheio de histórias. Mas ao mesmo tempo, algo nele me deixava inquieto. Era como se Lucas estivesse sempre no controle, como se tudo fosse parte de um jogo que só ele sabia jogar. Eu tentei falar com Mariana sobre isso uma vez. "Você não acha que ele é, sei lá, um pouco intenso demais?" perguntei.
escolhendo cuidadosamente as palavras. Intenso? Ela riu. Você não entende, Pedro. Ele é só diferente. E talvez ela estivesse certa, ele era diferente de mim, pelo menos. E talvez fosse isso que ela precisava. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas lá no fundo, eu sabia que algo estava errado. Lucas era bom demais para ser verdade. Só que, para Mariana, ele era perfeito. E como sempre, eu continuei no meu lugar, observando de longe, com um sorriso forçado no rosto e um peso no peito que parecia aumentar a cada dia. Eu sabia que esse momento chegaria. Desde que Lucas apareceu na vida da Mariana, era como se uma névoa estivesse cobrindo tudo. Algo nele não parecia certo, e cada dia ao lado deles só reforçava essa sensação. Mas, por mais que eu quisesse acreditar que era só ciúmes, sabia que não era. Lucas tinha algo de calculado, e mesmo assim Mariana não via. Tudo explodiu numa tarde em que estávamos na casa dela. A sala tinha aquele cheiro familiar de café fresco e livros antigos, e o sol entrava pela janela, iluminando as prateleiras, lotadas de romances. Ela estava no sofá sorrindo enquanto contava sobre a última grande surpresa de Lucas. Ele apareceu no meu trabalho com flores. Um buquê enorme, Pedro. Dá para acreditar? Eu não consegui segurar. Mariana, você não acha que tem algo estranho nisso tudo? Falei, tentando parecer calmo. Ela parou de sorrir e me olhou confusa. Estranho? O que você quer dizer com isso? Respirei fundo antes de continuar. É que ele parece exagerado, sabe? Como se estivesse tentando te impressionar o tempo todo. E eu não sei, mas isso me incomoda. Eu sabia que estava pisando em território perigoso, mas não podia ignorar o que sentia. Ela riu, mas não foi um riso leve. Era quase nervoso. Pedro, você tá com ciúmes? A pergunta bateu como um soco. Porque, se for isso, você podia simplesmente dizer: não é ciúmes, Mariana. Eu só acho que você devia tomar cuidado. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, e ela percebeu. Ela cruzou os braços e me olhou com aquela expressão que eu conhecia bem, a mesma que usava quando estava se defendendo. Lucas me trata como ninguém nunca tratou antes. Ele me faz sentir especial. E, sinceramente, você não tem o direito de dizer o que é melhor para mim. Eu não estou dizendo o que é melhor para você, só estou tentando te proteger. Minha voz estava baixa, quase um sussurro, mas eu sabia que era tarde demais. Ela já tinha se fechado. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer palavra. Aquele tipo de silêncio que pesa no ar, que faz você querer desaparecer. Pedro, eu achei que você fosse meu amigo, ela disse finalmente. Se você não pode ficar feliz por mim, talvez a gente precise de um tempo. Saí da casa dela com um nó no estômago. A rua parecia mais fria. O vento cortava minha pele mesmo com o sol brilhando. Eu sabia que tinha perdido algo importante naquele momento. Mariana confiava em mim, mas eu tinha quebrado essa confiança. Ou pelo menos era isso que ela achava. Enquanto caminhava para casa, uma frase não saía da minha cabeça. Talvez a gente precise de um tempo. Nunca pensei que ouvir isso dela seria tão devastador. O que aconteceu depois do nosso confronto foi um período estranho. Mariana parou de me procurar e eu, sinceramente, não sabia o que fazer. Tudo o que eu podia fazer era esperar. Eu a via de vez em quando, ao longe, rindo com Lucas ou andando pelas ruas, mas nunca tinha coragem de me aproximar. Só que, no fundo, algo me dizia que essa bolha de perfeição não ia durar. E não durou. Foi uma noite que começou como qualquer outra. Eu estava em casa, no meu quarto, com meu caderno aberto, tentando escrever algo que fizesse sentido. Minha mente estava longe, perdida entre frases que não encaixavam. Então o telefone tocou. Era ela. Pedro, você pode vir aqui? Disse com a voz baixa, quase um sussurro. Quando cheguei à casa dela, algo parecia diferente. A luz da sala estava apagada, mas a porta estava entreaberta. Entrei sem bater, e lá estava Mariana sentada no chão com as costas contra o sofá. Os olhos estavam vermelhos e havia lenços espalhados pelo tapete. O que aconteceu? Perguntei sentando ao lado dela. Ela demorou alguns segundos para responder, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Ele me traiu, disse, finalmente.
As palavras saíram com um peso que parecia esmagá-la. Não soube o que dizer. Fiquei ali, olhando para ela, tentando entender como alguém poderia machucar uma pessoa como Mariana. Como você descobriu? Perguntei com cuidado. Uma amiga minha viu ele com outra garota. No começo eu não acreditei. Achei que ela estava enganada. Mas aí eu perguntei e ele não negou. A voz dela quebrou no meio da frase e as lágrimas vieram de novo. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas sabia que palavras não seriam suficientes. Então apenas estendi a mão e segurei a dela. Eu tô aqui. Foi tudo o que consegui dizer. Mariana chorou por um tempo e eu fiquei ao lado dela, como sempre fazia. Não era a primeira vez que ela se magoava com alguém, mas dessa vez parecia diferente. Talvez porque no fundo ela realmente acreditava que Lucas era diferente. Você estava certo, ela disse de repente olhando para mim. Eu deveria ter ouvido você. Eu balancei a cabeça. Não importa se eu estava certo. O que importa é que você merece alguém que te trate como você merece. E ele claramente não era essa pessoa. Ela ficou em silêncio, segurando minha mão com mais força. Naquele momento, eu soube que, mesmo com todas as mágoas, nossa amizade ainda estava ali. E isso era tudo o que eu precisava saber. Quando saí da casa dela naquela noite, senti uma mistura de emoções. Parte de mim estava aliviada por estar ao lado dela novamente, mas outra parte estava furiosa. Não com Mariana, mas com Lucas, porque no fundo ele tinha feito o que eu nunca seria capaz de fazer: quebrar o coração dela. O silêncio entre mim e Mariana não durou muito depois daquela noite. Aos poucos ela voltou a ser a mesma de antes, ou pelo menos tentou. Mas eu sabia que algo nela tinha mudado. Era como se a ferida que Lucas deixara ainda estivesse ali, visível em cada sorriso que não chegava aos olhos. Que eu também mudei. Sentir que ela precisava de mim novamente trouxe de volta aquela coragem que eu sempre fingia não ter. E pela primeira vez, me perguntei se talvez, só talvez, ela pudesse me ver de outra forma. A ideia de me declarar para Mariana me assombrava há anos. Era como um monstro que eu sabia que existia, mas nunca tinha coragem de enfrentar. Até aquele dia. Estávamos caminhando pelo parque, num fim de tarde. O vento era frio, mas não o suficiente para ser desconfortável. O céu estava tingido de laranja e roxo, e o cheiro de grama molhada trazia uma sensação estranha de nostalgia. Mariana falava sobre recomeçar, sobre querer se focar em si mesma e deixar tudo para trás. E eu escutava, como sempre fazia. Mas, dessa vez, algo dentro de mim gritava que era hora de dizer a verdade. Mariana, comecei, parando no meio do caminho. Ela virou para mim surpresa. Posso te dizer uma coisa? Ela franziu a testa confusa. Claro, Pedro, o que foi? Meu coração parecia um tambor prestes a explodir. Eu não quero ser só seu amigo. As palavras saíram rápidas, como se eu demorasse um segundo a mais, elas nunca fossem ditas. Eu te amo, Mariana, sempre amei. E eu precisava te dizer isso. O silêncio que veio depois foi insuportável. Mariana me olhou como se não soubesse o que responder. Finalmente ela suspirou e abaixou os olhos. Pedro, eu não sei o que dizer. Então não diz nada, eu respondi tentando sorrir. Mas era um sorriso fraco, cheio de medo. Você é meu melhor amigo, ela disse lentamente, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. E eu não quero te perder. Mas eu nunca pensei em você dessa forma, eu sinto muito. Foi como levar um golpe que eu sabia que viria, mas ainda assim não estava preparado para receber. Eu balancei a cabeça, tentando parecer forte. Tá tudo bem, Mariana, eu só precisava te dizer, é isso. Ela tentou pegar minha mão, mas eu recuei. Pedro, eu tô bem, menti. De verdade. A caminhada de volta para casa foi um borrão. Eu não conseguia pensar em mais nada além das palavras dela. Não quero te perder. Eu sabia que ela não queria, mas naquele momento percebi que talvez já tivesse me perdido. Depois da rejeição de Mariana, algo mudou dentro de mim. Não era raiva nem mágoa. Era um cansaço silencioso, como se eu estivesse carregando um peso que, de repente, percebi que podia deixar no chão. Ainda amava Mariana, claro,
Mas pela primeira vez, me perguntei se era hora de me permitir seguir em frente. Foi nesse momento que conheci Ana. Tudo começou por acaso. Eu tinha decidido me inscrever em um curso de escrita, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Talvez seja bom tirar as coisas da cabeça e colocá-las no papel de verdade. Pensei. Foi na primeira aula que ela apareceu. Ana tinha uma energia diferente, como se estivesse sempre pronta para algo novo. Ela era o tipo de pessoa que parecia puxar você para fora da sua zona de conforto só com um sorriso. "Você é Pedro, certo?" perguntou ela no final da aula, enquanto pegávamos nossos cadernos. "Gostei do que você leu hoje. Aquela história sobre o cara que sempre fica à margem. É sua?" Eu fiquei surpreso. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. "É minha, sim. Quer dizer, meio que é", respondi, sem saber exatamente o que dizer. "Você escreve bem", ela continuou, com aquele sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. "Talvez você só precise de um final melhor." De alguma forma, essa frase ficou comigo. Ana era assim, direta, mas gentil. Ela começou a me puxar para conversas, para cafés depois das aulas, e antes que eu percebesse, estava falando com ela, sobre coisas que nunca tinha contado a ninguém. Ana não era como Mariana. Onde Mariana era introspectiva, Ana era ousada. Onde Mariana era uma presença calma, Ana era um furacão. E talvez por isso, ela me fez perceber algo que eu nunca tinha notado. Eu também precisava de alguém que me desafiasse, que me fizesse querer ser mais do que eu era. Nosso primeiro encontro foi tão simples quanto perfeito. Sentados em um banco de praça, comendo sanduíches e falando sobre nossas histórias. "Você sabia que dá para ver estrelas de dia se você olhar para um poço fundo o suficiente?" perguntou ela, do nada me fazendo rir. "É sério, só precisa estar no lugar certo, na hora certa." Eu percebi, naquela noite, que talvez Ana fosse já o meu poço fundo. A pessoa que me ajudaria a enxergar algo que eu não via há muito tempo, que eu merecia ser feliz. O relacionamento com Ana começou devagar, mas foi diferente de tudo que eu já tinha vivido. Ela era como um farol, me mostrando um caminho que eu nunca soube que existia. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Claro, Mariana ainda estava lá, em algum canto da minha mente. Sempre estaria. Mas com Ana, pela primeira vez, essa presença não doía tanto. E isso para mim já era um começo. Eu achava que estava finalmente me encontrando. Com Ana, a vida parecia mais leve, como se um peso que carreguei por anos tivesse sido deixado para trás. A gente ria juntos, conversava sobre coisas que eu nunca pensei que poderia compartilhar. E pela primeira vez, eu não sentia que precisava esconder partes de mim mesmo. Mas, como sempre, o passado tem um jeito cruel de reaparecer quando você menos espera. Foi numa manhã ensolarada, dessas que parecem prometer um dia tranquilo, que tudo mudou. Eu estava com Ana no parque, sentado sob a sombra de uma árvore, enquanto ela falava sobre um projeto novo no trabalho. O riso dela era contagiante, e eu me peguei pensando que talvez eu estivesse realmente feliz. Foi então que ouvi aquela voz. "Pedro." Virei para trás e lá estava Mariana. Ela parecia diferente. Não era só o cabelo que agora estava preso em um coque bagunçado, nem a roupa simples que ela usava. Era o olhar. Havia algo ali que eu não via há muito tempo. Incerteza. "A gente pode conversar?" perguntou ela, ignorando completamente a presença de Ana ao meu lado. Ana olhou para mim, claramente surpresa, mas não disse nada. "Eu volto em 5 minutos, ela disse, pegando a bolsa e se afastando. Quando ficamos a sós, Mariana sentou no banco ao meu lado, mas não olhou diretamente para mim. "Eu sei que eu não devia ter vindo assim, mas eu precisava falar com você." "Sobre o quê?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Eu acho que cometi um erro." Meu coração deu um salto, mas eu me obriguei a permanecer calmo. "Que tipo de erro, Mariana?" "Eu fui cega, Pedro. Eu não percebi o quanto você era importante para mim. Não percebi o quanto eu te machuquei." A voz dela tremia, e eu podia ver que isso não era fácil para ela. "Mariana, por que você está me dizendo isso agora?" Porque eu percebi que sinto sua falta."
que talvez eu sempre tenha sentido. Ela finalmente me olhou nos olhos, e ali estava. Aquele olhar que eu esperei por tanto tempo, mas que agora parecia fora de lugar. Você sabe que eu tô com alguém agora, né? Falei, cruzando os braços. Eu sei, respondeu ela rapidamente. E eu não tô pedindo para você abandonar nada. Só precisava dizer isso. Eu precisava que você soubesse. O silêncio entre nós foi pesado, cheio de coisas que não podiam ser ditas. Eu queria responder. Queria dizer algo que fizesse sentido, mas não consegui. Eu espero que você seja feliz, ela disse finalmente, antes de se levantar e sair. Fiquei ali, sozinho, com as palavras dela ecoando na minha cabeça. Eu não sabia se estava mais confuso ou mais triste. Tudo o que eu sabia era que naquele momento, a Mariana que eu conhecia parecia tão perdida quanto eu. Os dias depois daquela conversa com Mariana foram um caos. Não no mundo ao meu redor, mas dentro de mim. Era como se duas forças opostas estivessem me puxando, e eu não sabia para qual lado ir. Ana continuava sendo o farol que me trouxe para longe de anos de sombras, enquanto Mariana era a tempestade que nunca consegui evitar. Eu tentei seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas Ana percebeu. Ela sempre percebe. Você está distante, disse ela, numa tarde em que estávamos caminhando pelo calçadão da cidade. Quer me contar o que está acontecendo? Queria mentir, dizer que estava tudo bem, mas Ana não merecia isso. Então contei tudo, sobre Mariana, sobre o que ela disse, sobre como isso bagunçou tudo dentro de mim. Eu esperava que ela ficasse brava ou que me dissesse para tomar uma decisão imediata. Mas Ana apenas respirou fundo e respondeu. Eu sabia que você ainda amava ela. Não é tão simples assim, respondi, sentindo o peso das palavras. Você me faz feliz, Ana. De verdade. Eu sei, Pedro, mas às vezes amar alguém não é o bastante. Essa frase ficou comigo por dias. Eu me perguntava o que ela queria dizer, até perceber que talvez fosse uma verdade que eu estava tentando evitar. Foi uma noite longa, e eu não consegui dormir. Me sentei na sala com um café já frio nas mãos, pensando em tudo o que tinha acontecido. Mariana, com seu jeito imprevisível, sempre foi a pessoa que eu quis ao meu lado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente em mim agora. Algo que me dizia que eu merecia mais do que apenas ser a segunda escolha de alguém. Quando amanheceu, tomei a decisão. Fui até a casa de Mariana. Ela abriu a porta, surpresa por me ver ali tão cedo. Pedro, o que você está fazendo aqui? Eu preciso falar com você. Ela assentiu, me deixando entrar. A casa tinha aquele cheiro familiar de café e livros, mas dessa vez isso não me trouxe conforto. Eu pensei muito sobre o que você disse. Comecei sentando no sofá. E por mais que isso doa, eu acho que você está confusa. Confusa? Ela parecia surpresa. Sim, Mariana. Você não me ama. Não do jeito que acha que ama. Você está com saudades do que a gente tinha, mas isso não é amor, é nostalgia. Ela ficou em silêncio, me olhando como se não soubesse o que dizer. Pedro, Você teve sua chance, continuei com a voz firme. E sinceramente, eu não posso continuar esperando por alguém que só me vê quando sente minha falta. Aquelas palavras me doeram mais do que eu esperava, mas eram verdadeiras. Ela tentou argumentar, mas dessa vez eu estava decidido. Eu preciso seguir em frente, Mariana. E você também. Quando saí da casa dela, senti um alívio que nunca achei que sentiria. Era como se finalmente eu tivesse encontrado minha voz. No dia seguinte fui até Ana. Ela me recebeu com um sorriso, mas eu sabia que ela estava se preparando para o pior. Você tomou uma decisão? Perguntou. Sim, respondi. Eu escolho você. Escolher Ana foi a decisão mais difícil que já tomei. Não porque não a amasse, mas porque, por tanto tempo, achei que só poderia ser feliz ao lado de Mariana. Descobrir que isso não era verdade foi como acordar de um sonho que durou anos. Um sonho bonito, mas que nunca foi real. Os dias que se seguiram foram mais leves do que eu imaginava. Ana continuou sendo o que sempre foi. Um porto seguro, alguém que me fazia querer ser melhor. Mas agora havia algo diferente em mim.
Eu não estava mais preso ao passado. Não sentia mais que precisava provar algo para mim mesmo ou para Mariana. Mariana, por sua vez, não apareceu mais. A última conversa que tivemos foi dura, mas de alguma forma libertadora para nós dois. Acho que, no fundo, ela sabia que eu estava certo. Talvez não tenha sido amor o que ela sentiu, mas o reflexo de algo que nunca deixamos para trás. E tudo bem. Com Ana, as coisas começaram a se mover naturalmente. A gente passou a dividir sonhos, planos e até algumas inseguranças que surgiram no caminho. Eu percebi que o amor não é só um sentimento arrebatador, é sobre escolha, paciência e principalmente sobre se permitir ser feliz. Um ano depois eu publiquei meu primeiro livro. Não era sobre Mariana ou Ana, mas sobre o que aprendi nesse tempo todo. Que o amor verdadeiro começa quando você aprende a se amar também. Na dedicatória escrevi: para Ana, que me ensinou a enxergar as estrelas mesmo durante o dia. Às vezes, ainda penso em Mariana, não com tristeza ou arrependimento, mas com gratidão, porque sem ela, eu não teria aprendido o que aprendi. Não teria me encontrado. Hoje, ao olhar para Ana, sei que fiz a escolha certa. Ela é quem sempre esteve ao meu lado, mesmo quando as coisas eram complicadas. E por mais que o passado tenha sido intenso, o presente é onde eu quero ficar. E se tem algo que posso dizer a quem está ouvindo minha história, é o seguinte: às vezes, o amor não é sobre quem você deseja, mas sobre quem te ajuda a se tornar a melhor versão de si mesmo. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.